né? Vamos lá? Oficialmente 8 horas, 1 minuto de uma terça-feira de fevereiro, dia 10, está batendo aí 21 graus, uma noite deliciosa dessa terça-feira. Vocês estão me acompanhando aqui pelo Instagram, seja bem-vindo, diga da onde você é, qual igreja, qual cidade, né? Ó, pastor, estou aqui na cidade tal, sou aí de Minas Gerais, Rio, São Paulo, aqui no Sul, pessoal do Norte, outros países, tem pessoas de outros países que estão estudando aí com as escolas EAD do SEM, pessoal da Colômbia, da Suíça, pessoal dos Estados Unidos, pessoal do Chile, estão estudando e nós vamos caminhar então. Aqui para o pessoal do Instagram, eu vou abrir, é uma escola de 2 horas, e eu vou abrir aqui para o Instagram a primeira hora, depois acabou para vocês, aí vocês vão ter que estudar. Vocês vão ter que entrar aqui no link, no meu Stories, tem o link aqui no Stories, clica ali, se vem direto para aqui, para a sala, tanto ir, né? Aqui para a sala de aula pelo Zoom. Vocês, alunos aqui do Zoom, Deus abençoe vocês. Pessoal que está estudando, está entrando aí, Deus abençoe demais, demais da conta. Então, o que que nós vamos falar hoje aqui? Então, hoje e nos próximos 4 meses eu vou estar dando aula sobre reconstrução espiritual. Vamos estudar capítulo por capítulo do livro de Neemias, os 13 capítulos do livro de Neemias, condensado aqui nesse livro fantástico, que você pode adquirir ali na editora Eruditos, no meu, na bio ali do meu Instagram, tem ali um link, Linktree, você clica ali, você vai ver já o shop ali, você vai ver os 3 livros, o Neemias, o Efatá e as 7 heranças de Deus. Ontem eu iniciei a escola de Josué, eu vou estudando a escola de maturidade, e hoje eu vou estar iniciando essa escola aqui desse livro de Neemias, contando toda a história da reconstrução de Jerusalém. O pessoal que está entrando aqui, Deus abençoe demais vocês, está viajando, está trabalhando. Diga aqui, pastor, estou trabalhando, estou estudando. Alguns estão fazendo faculdade, outros estão indo passear, outros estão voltando para casa. Me dá uma carona, dá uma caroninha. Vamos junto aí, deixa aí com você uma horinha aí para a gente conversar. E pode também fazendo seus comentários aqui. Pessoal da escola, sejam bem-vindos, alunos da reconstrução espiritual. Todos vocês que entraram pelo link e aqui vieram para o grupo de WhatsApp, Deus abençoe. Vamos começar a falar sobre essa escola maravilhosa. Eu amo, né, Neemias? Eu gosto muito de Neemias. Amo dar essa aula de Neemias, porque volta e meia a gente está afiando. Para quem não conhece o SEM, o Centro de Excelência Missionária, ministério que eu coordeno, eu trabalho com intercessão, libertação, mapeamento territorial, principalmente territorial de pessoas, liderança, que mais que a gente monta aqui? Fugiu. Liderança, trabalhamos com cura de gente estragada, essa é a base. Cura de gente estragada. Mapeamos aí, conversando, mas tem umas coisas que é meio difícil de achar, mas eu acho. Eu acho. A todos vocês que estão entrando aqui pelo Instagram, o pessoal lá da Colômbia, lá é 2 horas a menos, então agora são 8h04, lá são 6h04 de uma terça-feira. Deus bendiga a todos vocês lá de Colômbia, Bogotá, da Igreja CIC, também de Chile e Uruguai, Paraguai. Todos vocês sejam bem-vindos. E aqui também o pessoal que vai estudar com a gente. Então vamos lá, do que se trata essa escola do SEM de reconstrução espiritual? É um estudo sistemático do livro de Neemias, esse livro aqui, esse aqui. Então, nós vamos estudar, eu vou estudar com vocês, eu e a minha equipe, capítulo por capítulo do livro bíblico, tá? Eu peguei cada capítulo do livro e fui condensando com princípios espirituais. Essa escola, ela vai ensinar você a mapear, a discipular, a encontrar as maldições. Tem gente que não acredita muito nisso, mas é bíblica, as maldições geracionais, pecados que estão escondidos, as coisas escondidas ali, sabe? Arrumar casal, tem casal que é custoso, né? Eu treino na turma, nós somos especialistas em arrumar casal, casal custoso, aquela brigaiada dentro de casa. Você vai aprender os princípios do jejum, os princípios da intercessão, o que é os valores de mapeamento, tá? Todo o livro de Neemias caminha sobre esses valores da cidade de Jerusalém.
No livro, eu desenvolvo os princípios das portas, que fala de autoridade e relacionamentos. Eu desenvolvo os valores e os princípios dos muros, que é ponto para limites e também proteção, são os básicos, e torres. Fala-se pouco de torres, mas eu coloco aqui no livro também os princípios de torre. Torre fala de vigilância, tá? Você vigiar nas áreas fortes e fortalecer as áreas frágeis. Também nessa escola, eu vou ensinar lá no capítulo 5 de Neemias os princípios que regem a vida financeira. Reconstrução da vida espiritual de uma pessoa passa por todas as áreas: finança, emocional, família, os princípios de família. Aqui no livro de Neemias, no capítulo 2, é o único livro que você vai ver a cena da rainha ao lado do rei, que a Bíblia descreve. Outro episódio que o rei chama a rainha para conversar é no livro de Esther. Tem Vaste, Vaste não vem, mas aqui eu vou ensinar também esses pontos. Nós vamos aprender, sobre, como eu falei, sobre jejum, intercessão, a oração que é ouvida. Toda oração é ouvida? O que você entende? Toda oração é ouvida? Eu vou dizer para você que não. Não, nem toda oração é ouvida. Então, vou ensinar você. Quem que pode fazer essa escola de reconstrução? Líderes, pastores, líderes de ministério de intercessão, líderes de ministério de aconselhamento, líderes de ministério de pastoral, né, de mulheres, de homens. Pode fazer essa escola. É uma escola que a comida dela, o conteúdo é um pouco é salgado, diferente do de Josué. O de Neemias, o conteúdo é um pouco sabe aquela comida mais pesada? Então vai dar para discernir bem. Então você que está me vendo aqui pelo Instagram, seja bem-vindo. Eu estou aí transmitindo ao vivo aqui pelo Instagram, pelo Instagram e também aqui para a equipe. Pessoal, a escola do 102, o Neemias, a reconstrução espiritual. Então, você que está entrando aqui, diga da onde você é, se é daqui do país, se é de fora, da onde, o que você faz da vida, se você é crente. Se você está santa, tá salvo, você crê em Jesus, e o pessoal aqui dos alunos também. Então, seja bem-vindo aqui os alunos. Will é parceirão, né, Will? Tamo junto. A Joelma, se eu não estiver enganado, Joelma, a Joelma é do Espírito Santo, né? A Joelma, a Adriana é de Bragança Paulista, a Vanessa é do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a Osmarilda, eu não lembro bem da Osmarilda, deve ser, se eu não estiver enganado, diz que Santa Catarina. Então, o pessoal está assim, né, interagindo. Tem outros alunos que me avisaram estão na faculdade, vão assistir gravado, e também alguns alunos aí que vão depois entrando conforme a dispensação. Pode entrar aluno até a terceira aula. Então, até a terceira aula, deixa eu pegar aqui a calendário de escola. Então, hoje é 10, 17, 24. Até o dia 24 de fevereiro, pode entrar alunos. Depois eu fecho a escola, o grupo, e lanço o material para vocês. Vocês vão ter, o pessoal aqui, os alunos, vocês vão ter o apostila, ó, top. Vocês vão ter o caderno de atividades da apostila e também eu sugiro aí para vocês comprarem esse livro para estudar. Vou estudar esse livro. Embora a apostila seja, o livro seja baseado na apostila, algumas situações não estão na apostila, estão no livro, e algumas situações eu acrescentei aqui no livro para dar uma enriquecida e tem coisa assim top. Vamos falar sobre sacerdócio de fato e de direito, autoridade de fato e de direito. Vou conversar com vocês no capítulo 3, as portas de Jerusalém. Você que já leu aí Neemias capítulo 3, você dá aquela pulada, né, Will? Chega ali no capítulo 3 de Neemias, dá aquela varrida nas folhas, né? Dá aquela juntada assim de canto e já pula para o 4. Não, as portas. As portas é o xodó do livro. 3 capítulos que eu amo nesse livro, que eu vou ensinar aqui o pessoal, as portas, o capítulo 3, as 10 portas. O capítulo 5 que fala da vida financeira. No capítulo 5 eu vou falar com vocês de dízimo, oferta, primícia e restituições.
Eu vou falar com vocês sobre isso, tá aqui, ó. E o capítulo 9 que é o campo da intercessão de Neemias para o Yom Kippur, o dia do perdão. Tudo isso a gente vai estar, eu vou estar conversando aqui com os alunos e com o pessoal. Então, vamos ver quem está aqui no Instagram, enquanto o pessoal vai entrando aqui ajeitando. Deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu ver aqui. Bababá, bababá. Aqui, Patrícia. Pessoal de Guatemi, Mato Grosso, um beijo para vocês. Lá do Mato Grosso do Sul, a Ana, paz Ana, a Leonardo, a paz, pastor, Deus abençoe de BH, Deus abençoe, filho, tamo junto. A minha amada esposa, Carolina, não tá, ela foi resolver uns assuntos aí com o meu menino mais velho. Beijo para você, meu amor. O Henrique, a fração de Cianorte, beleza? Aqui, quem mais está aqui? Cabral, Diego, Pacajá no Pará. Ô, terra boa, hein, Pacajá. Estive lá, né? Vai ter foto de novo aí em Pacajá. Pena que eu não vou poder estar junto. Em setembro eu vou estar viajando para fora. Né? Boa noite, pastor Ronaldo. Deus abençoe, querido. A Fra, né, Fra? Fra de Cianorte, Vespasiano, Nova Pampulha, Sueli. Pastor Ronaldo, boa noite. Deus abençoe, Sueli. Adriana e todos vocês. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa? Depois das apresentações, vamos começar? Olha lá, o contexto de Neemias. Por que foi Neemias escolhido para fazer, é, para fazer a reconstrução? Por que Neemias? Podia ter sido Davi, podia ter sido Josias, Paulo. Não, Paulo está no Novo Testamento, né? É, podia ter sido, sei lá, Isaías, né? Ou um dos reis, Saul, né? Ou Jotão, Sansão. Por que Neemias? É porque o contexto da história é apaixonante. Então, eu vou desenhar aqui um pano de fundo, alunos. Os alunos aqui do Reconstrução, pessoal aqui do Instagram. Eu vou vou desenhar um pano de fundo. O pessoal do Instagram pode perguntar, pastor, como é que eu faço para entrar no grupo? Entra agora, dá para entrar agora? Dá, não, não dá, né? Daí o link não bate. Mas depois você entra, é só entrar aqui no meu Stories. Ó, é bonito no Stories. Aqui no trem, aqui em cima nos Stories, nas bolinhas ali. E aí você tem lá o link, eu coloquei o folder com o link do WhatsApp, você entra lá, cai no grupo assim, fechado aqui do pessoal dos alunos, não? Não sei se eu consigo mexer aqui, deixa eu ver pra vocês olharem, ó, cadê? Aqui, tá vendo? Estou dando aula aqui para os alunos, e aí você já faz parte do grupo, né? Tem um valor a escola, né? Tem um investimento ali de R$ 600, que você divide por 4. 600 dividido por 4 vai dar o quê? 130? Acho que é isso, dá 400, 150, por aí, nessa caminhada aí. Então, você pode parcelar no PIX, cartão, você pode fazer, né, em pão de queijo, biscoito, serviço, oração. O importante é estudar. O importante é estudar. Então, é desenvolver essa escola. Então, pode entrar. Entra ali que a gente já conversa. E o pessoal que está aqui já, né, me vendo, depois você pode rever as aulas aí gravada. Você vai ter essas aulas no grupo disponível, às 2 horas, gravado lá, tá? Você pode assistir quantas vezes você quiser durante esses 4 meses. E também vocês vão ter, o pessoal do grupo aqui, da escola, vão ter a assistência de atendimento. Alguns já caminham comigo, estou caminhando. Outros têm a equipe que vai poder ajudar vocês também. Isso não tem custo. Então, quanto custa, pastor, para ser atendido pelo senhor, pela sua equipe? Não tem custo. Para ser atendido, não. O que tem valor é as escolas que você vai estudar, né, e o material. Ah, pastor, eu quero trazer você aqui na minha cidade, minha igreja, para quebrar tudo aqui com os caras. Bora? Só ligar. Se tiver agenda, tiver disponível, a gente combina e eu subo aí para vocês. Então, vamos lá. Então, o contexto de Jerusalém, ele começa, a história toda começa, só para você entender o contexto todo, a história toda começa lá atrás, bem, volta aí na Bíblia, que você vai bater lá em Gênesis. Que é isso, pastor? Vai bater lá em Gênesis, se eu não estiver enganado, deixa eu caçar aqui, Gênesis, Isaac, um.
Aqui, Gênesis capítulo 22. A história de Jerusalém, da reconstrução de Jerusalém, começa em Gênesis capítulo 22, tá? Onde Deus prova Abraão pedindo Isaac para ser ali, aquele contexto de provar, Jesus, de fazer o sacrifício. E aí, lá no Monte Moriá, a Bíblia diz que foi lá no Monte Moriá, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Estou lendo aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 22. Tá? Então, Deus falou para ele: vai lá no lugar que indicou, ele indicou o lugar, tá? Tomou Abraão o holocausto e tudo mais, caminharam juntos e chegaram lá no monte para sacrificar Isaac. Deus então entra com a providência, né? E provedeu o cordeiro. Ali foi selado, foi o início, o fundamento da história de Jerusalém. Então, no Monte Moriá, ali Deus foi feito ali esse primeiro, né, o altar que Abraão ergueu, que Deus providenciou o cordeiro. Depois, nesse mesmo monte, Davi fez um sacrifício no Monte Moriá, e depois nesse mesmo monte, Salomão construiu a Jerusalém. Até aí eu entendo que todos já conhecem. Beleza. Outro detalhe. Quando você observa a história de Neemias, você precisa entender o que está por trás. Por que que a cidade foi destruída? Isso fala de você. Então, Jerusalém está dentro de você. Já falei isso lá na escola de ontem, vou falar para os alunos aqui. Jerusalém está dentro de você, Egito está dentro de você, tem um Nabucodonosor dentro de você, tem um faraó dentro de você, tem Josés dentro de você, Marias dentro de você, tem deserto dentro de você, tem um mar vermelho dentro de você, tem Canaã dentro de você e tem uma Jerusalém dentro de você. A Jerusalém, ela representa a vida espiritual da pessoa. A sua vida espiritual é representada pela cidade de Jerusalém, aonde Deus habita, é aonde Deus mora, é onde Deus reina, é onde Jesus faz o seu senhorio. Diante disso, Deus, quando deu o projeto, Davi, quando desenhou o projeto do templo, tá? A arca andava até então em tendas, que era o tabernáculo de Moisés, e Davi, então, deseja ter um tempo para a arca. Você vai ver esse processo todo ali no livro de Segundo Samuel, ele trazendo a arca, desenhando, falando assim: eu moro em palácio, a arca do meu senhor mora em tenda, vou fazer para ele uma morada, que é o templo. Então, entendo que boa parte da turma já conhece. Deus não permitiu que Davi fizesse esse templo, mas permitiu que o filho Salomão fizesse. Em 2 Crônicas, capítulo 28, verso 9 e 10, e 8, 9 e 10, você vai ver toda a transição de Davi para Salomão, para reconstruir para construir o templo. Então, Salomão recebe a planta do templo, dinheiro, ora, lembra dessa passagem? Deus aparece para Salomão, dizendo: o que que você quer, pede que eu te dou. E aí, toda essa história aí vocês conhecem. E aí, então, Salomão levou 7 anos para construir o templo. 7 anos para construir o templo. Aprenda um princípio aqui para você poder consertar a tua história. Em tempos de guerra, você não constrói nada. A Bíblia diz que o reino de Salomão teve paz por 40 anos. Davi guerreou, conquistou todos os territórios que Josué não conquistou. Davi colocou o auge. Esse auge você vai ver descrito em Mateus, capítulo 1, verso 17 ou 15, diz assim que de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação da Babilônia, 14 gerações. E de Babilônia a Cristo, 14 gerações. Então você vai ver que houve um tempo onde próprio Davi, né, levou, guerreou, e aí Salomão, tendo paz no reino, começou a construir o templo. Aqui entra um princípio, não está na apostila, mas eu vou dar aqui para vocês,
um princípio de que para você reconstruir, é reconstruir. Você teve, quebrou tudo, desviou, pecou, caiu, enganou, furtou, dissimulou, não precisou mais de discipular, achou que estava tudo certo, é isso mesmo. Então, quando você desenvolve isso, você aprende a reconstruir. E para reconstruir, você tem que estar em paz. E tem que amar a paz. Você tem que amar viver isso. Você tem que amar de uma maneira tão intensa, tanto nesse mundo quanto no outro. Porque esse, pastor, tem dois mundos? Tem esse aqui, o espiritual. Então você tem que amar a Deus, tem que amar fazer esses valores, tanto nesse mundo quanto no outro. Então, esses valores de reconstrução, você tem que estar em paz. E para isso, você precisa reconhecer que precisa de ajuda. Olha, tá tudo escangaiado. Existem pessoas, talvez aqui o pessoal do Instagram até não concorde com o que eu vou falar, mas você pode colocar aqui ou concorde ou comente. Mas existem pessoas que entendem que quando chega numa certa altura de espiritualidade, sei lá, como é que eu vou dizer aqui, de discernimento, de conhecimento, entende que não precisa mais de ninguém. Não, sozinho eu dou conta. Eu vou caminhando sozinho. Só que isso não vai dar certo. Você pode ir sozinho, você vai até uma altura. E tem até uma fala que diz que sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe, tá? Então, esses valores aí. Então, reconstruir a vida espiritual demanda tempo. Você tem que estar em paz. Você tem que estar decidido e decidida do que você vai fazer. Não vai dar errado, vai dar ruim. E aí, Salomão constrói o templo. E a Bíblia diz que foi algo extraordinário, fora do comum, fora do comum. Teve, assim, Joelmo, Will, os meninos aqui do grupo, Vanessa, o Xandinho lá também, todos vocês aqui. A construção do templo foi algo fantástico, que a Bíblia não, a Bíblia dá detalhes de algumas situações. E não há, os comentários bíblicos mais fiéis dizem que não há nenhuma outra construção da época que realmente corroborasse ou chegasse perto da riqueza e da beleza do templo que Salomão construiu. Então, vinha reis de longe, lembra da rainha de Sabá? Para ver a maravilha. Quando Salomão foi consagrar o templo, estou dando um pano de fundo de Neemias. Quando Salomão foi consagrar o templo, vocês vão ver esse episódio em 2 Crônicas, capítulo 4, 5 e 6. Lembra da passagem? Tem até uma música que o pessoal canta, que diz, né? Caia fogo do céu, encha todo lugar. É, que Salomão faz uma oração extraordinária. Eu mapeei aquela oração de Salomão, é uma oração de dedicação, né, linda. E aí, em Joelma, e aí ele ora, a Bíblia fala que caiu fogo do céu. E mas resumindo a oração de Salomão, ele disse assim: os céus dos céus não conseguem conter a sua glória, mas o Senhor escolheu morar dentro do coração do homem. E aí ele continua, Salomão na oração, ele diz assim: Deus dos nossos pais, mesmo o dia em que nós esquecermos dos seus mandamentos, que nós olharmos para trás, que nós blasfemarmos contra esse lugar, que é o templo que ele estava se referindo, contra o seu nome, não seguimos, a oração de Salomão, não seguimos os mandamentos que o Senhor ordenou pelos seus servos e pelo amor que o Senhor tem pelo meu Pai, o Senhor, é, e mesmo que o Senhor nos esparrame pela terra, nos espalhe entre os povos, quando nós nos arrependemos e abrimos a janela e orarmos para a banda desse local, que o Senhor se lembre, retire a sua ira e nos traga de volta. Uau, que oração, que oração. E aí, ele terminou de orar, a coisa aconteceu, e aí a Bíblia diz que houve fogo, foi um culto abençoadíssimo, foi assim, foi aquele Pentecoste, sabe aquele cultão gostoso,
tempo que eu não vejo um culto assim, ah, que culto tão gostoso, que você é abençoa, você, né, sabe? Segunda Crônicas 4, 5 e 6. Aí você, sabe aquele cultão assim que você olha assim e diz, uau, que delícia de culto, que coisa gostosa, né? Que coisa gostosa, aquele cultão abençoado. E aí foi aquele cultão. Aí Salomão foi para casa, foi dormir. Salomão foi para casa, e aí chegando em casa, ele foi descansar. Deus visitou Salomão pela segunda vez. A primeira vez você vai ver em Primeiro Reis capítulo, não, Segundo Reis capítulo 2, quando Deus aparece para Salomão, diz, o que que você quer, filho? Aí ele fala, e agora Deus aparece para ele depois da consagração do templo. E aí, e aí, Deus diz assim para Salomão, presta atenção, já passou, presta atenção, Deus diz assim para Salomão, olha Salomão, deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Que culto, que bênção. Você pregou bonito, orou bonito, o grupo de intercessão intercedeu, né? A gangue da música fez um louvor abençoado, porque tem igreja que não tem grupo de louvor, tem gangue de música. Uma raça estranha, esquisita. Mas foi uma benção, olha, foi muito gostoso. Os anjos voaram, sabe, Pentecostes, dançaram no mistério. Foi uma benção. Beleza. Aí Deus fala assim para Salomão, em sonho, depois da consagração do templo. Olha, Salomão, só que tem um detalhe, filho. Esse lugar não me segura, não. Eu, assim, tá bonito, tá legal, tá dentro. Foi show. Eu escolhi morar nesse lugar por amor a você e ao seu pai. Eu escolhi fazer nesse lugar o meu trono, a morada. É quando você aceita Jesus. Sabe quando você aceita Jesus? Então Jesus vem, dá aquela ajeitada na casa, né? Tinha até umas músicas antigamente, esse pessoal deve lembrar, vocês devem lembrar, que era tudo casa, né? Entra na casa, arruma a casa, varra a casa, aluga a casa, vende a casa, essa é a sua casa, eu entro na casa, você sai da casa, aquelas músicas de modas, church tinha na época. E aí, quando Deus entra na nossa história, ele dá aquela arrumada, né, Will? Dá aquela varrida, joga aquela lavada, dá aquela mão de tinta, né? Dentro da nossa história, põe os bichos tudo para fora, queima os papel seco, as folhas secas, ele faz assim uma limpa quando Jesus entra na tua história. E aí Deus falou para Salomão, abaixa o mato mais alto, né? Passa uma roçadeira ali, joga um cloro nos banheiros. Então, ele faz uma limpa, uma limpa. E aí Deus falou assim para Salomão, falou, Salomão, deixa eu falar uma coisa para você, filho. Lindo, muito bom. Parabéns. Você, sim, não economizou, não. Mas esse lugar não me segura. E o dia em que vocês errarem, Deus falando a Salomão, o dia em que vocês errarem, o dia em que vocês deixarem de guardar os meus mandamentos, o dia em que vocês virarem as costas para mim, o dia em que vocês deixarem o meu nome, eu vou embora. Não vou ficar contendendo com vocês, não. Vou ficar medindo força, não. Não vou ficar batendo boca com ninguém, não. E aqui eu quero abrir um parênteses, viu, meninos, alunos e quem está aqui no Instagram? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus, ou melhor, Jesus usa ou usa palavras duras com pessoas difíceis. Tá? Um aconselhamento de qualidade, um aconselhamento assim raiz, um aconselhamento que você realmente assim resolve os trem tudo, não é esse negócio de ficar passando, você é amadinho do aba, tadinho de você, né? Diabo mal, fez as feiuras aí com o menino, devolve os brinquedos. Sabe aqueles meninos que pega a bola e sai, se não me chamar pro time? Tem crente assim. Outro dia eu fui aconselhar um pastor, foi um pastor. Outro dia foi aconselhar um pastor, escuta isso aqui, meninos. E pastor antigo já, sabe, que esse crente velho, pescoço grosso, que esse crente já há 30 anos de caminhada. E aí o cara fez um tanto de coisa errada, esse pastor, um tanto de coisa errada. E aí, quando eu dei um tranco nele, que eu falei, mano, deixa eu falar uma coisa pra você, você tá errado aqui, você precisa, você pecou, você errou,
né? Você deixou de representar os valores, você tem que ser exemplo dos fiéis, cuidando dos princípios. Um pastor de igreja, aqui, essas bandas de cá. E aí, hein, Will? E aí ele chegou e falou assim para mim: eu não estou me sentindo à vontade. Falei, por que não? Porque você tá usando palavras duras e tá ofendendo o meu espírito. Ah, não deu certo. Ah, não deu certo. Não deu. Não deu. A carroça empinou. Falei, o quê? Cara, deixa eu ver se eu entendi. O senhor erra, faz um tanto de coisa errada, bagunça, avacalha com o reino, avacalha com o sistema, avacalha com a família, avacalha com a igreja, faz um tanto de coisa errada, e na hora de consertar, você quer que eu faça o quê? Coloco o senhor na mesa, faça um todinho para você tomar um biscoito e a gente sai de mão dada? Não, senhor. O senhor sem vergonha. Aí eu juntei. Aí não deu conta. Meu estoque de graxa tinha ido embora mesmo. Aí eu juntei. Quer saber? O senhor é um sem vergonha. O senhor é um tipo de pessoa, falei para ele, você é um tipo de pessoa que, assim, não deve nem ir para o inferno, porque se for para o inferno é capaz de abrir uma filial lá e incomodar o Satanás. Então, Deus falou bem claro para Salomão: Salomão, se você errar, filho, se você escorregar, né, eu vou embora. E Deus foi. Salomão começou a fazer umas bobagens, e aí começaram a brincadeira, a bobagem, sabe aquele tempo que você pensa que não tá nada, não precisa de mais nada, tá tudo certo. Ele começou a fazer umas bobagens, umas bobagens, umas bobagens, se enrolou, e então Deus foi embora. A glória de Deus se foi. Quantos de vocês se sente assim? Quantos? Hã? Que fica ali, ai, Senhor, eu tô vazio, ai, eu não presto, ai, Deus, fala comigo. Quantos de vocês não sentem assim? É, será? É um questionamento. Será que a glória de Deus já não foi embora da sua história? Será que quando, aprenda isso, que quando um princípio vai embora, você coloca regra, coloca doutrina. Quando você não tem mais a leveza. Vanessa, Osmarilda, Adriana, Joelma, Will, Alexandre, minha mãe também está assistindo aqui, minha mãe me ligou. Põe eu no grupo lá para estudar, benção, mãe. A minha mãe, quando você não tem mais desejo, facilidade, você não passeia mais nos valores de Deus, o princípio vai embora, você coloca regra e doutrina. Sabe, aquelas igrejas doutrinárias, Deus só fala se você tiver de saia comprida, Deus só responde se você tiver o cabelo compridão, Deus só fala se o pastor tiver um bigodão, Deus só responde oração se você tiver de joelho. Eu nunca tirei o joelho para orar. Deus só faz isso se você, porque assim não é, se fizer 5 dias de jejum. Isso é doutrina. É doutrina. Não estou dizendo que não tem que ter ordem. Mas quando o princípio vai embora, vira doutrina. E foi o que aconteceu. Deus foi embora de Jerusalém, enviou os profetas, começaram a dizer: tá errado, para com esse negócio, tá esquisito, saia daí, tira a mão daí. Né, Will? Igual criança, pai com criança, né? Sai daí. É assim que tu Benjamin? Mesmo? Para com esse negócio, para que você trai. O meu menino hoje, ele descobriu o balão que dá para encher balão com água. O meu menino. O meu Benjamin descobriu. Não, dá para encher balão com água. Ele faz aqueles balão enorme assim, e aí sai jogando nos outros. Aí a mãe dele já deu um berro aqui na hora do almoço. Falou: "Ó, se você molhar meu sangue aqui dentro, nós vamos conversar de perto." Mas é a mesma coisa que falava por quê? E aí fica, né? Mas não, você fica nessa, né? Sai daí, sai daí. Eu conheço uns caras que já tá com barba na cara já, que a mãe liga para eles assim: "Você tá bem, bebê? Ai, filhinho." Outro dia, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Outro dia, falando disso, outro dia eu fui tomar café na casa de um cara aí, e ele falou assim: "Ó, vamos lá na minha mãe." Cheguei lá na mãe da casa, na casa da mãe dele, lá. A mãe tinha feito o pratinho dele. Hein? Sabe, você conhece aqueles meninos, hein, Joelma? Você conhece aqueles obreiros, aqueles meninos que não comem a casca do pão? Sabe? Não come a casca do pão. Eu conheço uns meninos assim. Eu conheço uns... A mãe faz o prato, tira a gordura do bife. Ai, Jesus. Me ajuda. Que custoso isso, né? Então, Deus falou: vou embora. E realmente foi. Deus foi embora. E aí, durante muito tempo.
Os profetas vieram avisando, entra no eixo, entra no eixo, entra no eixo, não deu certo. E aí, então, a fatura veio. Anota aí um princípio para você lembrar. Antes do juízo, vem o aviso. Antes do juízo, vem o aviso. Deus avisa, sabe? Deus, olha, tá esquisito, tá estranho. Primeiro, o Espírito Santo vai te constranger. Estou falando para crentes maduros, gente séria. Ele vai te constranger. Você está indo numa reta esquisita, numa reta meio torta, você está com uns negócios estranhos. O Espírito Santo vai te constranger. Ele vai apelar para a tua inteligência, a tua consciência, ele vai começar a acender as luzes na tua cabeça, ele vai caminhar por ali, olha, vamos aqui, vamos ali. E aí você dá aquela miguelada e toca. Vai passar um tempo, depois o Espírito Santo vai te querer te convencer. João 16:8. Entendeu? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai querer te convencer. Para, tá esquisito, sai daí, tira a mão, não dá certo, cuidado. Então, ele te constrangeu, como você não ouviu, ele foi querer te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, tem pessoas que precisam ser convencidas do pecado dela. João 16:8, lá, tá lá, só abrir. Tem pessoas que precisam ser convencidas da justiça de Deus. Olha, o que você está fazendo está errado, é injusto. Isso não quer dizer que ele pecou, ele está conduzindo a um erro. Ó, para, está esquisito. Pecado, justiça, juízo. Então, tem pessoas, pastores e líderes, que precisam ser convencidos do seu pecado. Tem pessoas, Will, que precisam ser assim, convencidos da justiça. Você praticar a justiça, olha, está esquisito, tá certo isso. Você entende que está certo isso? Deixa eu contar uma experiência sobre isso aqui, aconteceu comigo. Coisa, assim, simplória, doméstica. Escuta isso aqui. Justiça, justiça. Eu estava no... Dias atrás, eu fui no mercado, estava eu, Carol e o Benjamin. E aí a gente foi fazer uns negócios e tal. E aí eu peguei aquela cartela de ovo de 30 ovos. Olha o ovo, fresquinho, 30 ovos. E, isso, 30 ovos. E eu lembrei do negócio aqui agora. Vigia, vigia. Vigia, vigia. E aí eu lembrei, 30 ovos, tal. Aí eu coloquei no carrinho, a gente conversando, e papo vai, falando mal dos outros e tal. E aí um negócio que estava no carrinho caiu em cima da bandeja e quebrou um ovo. Quebrou um ovo dentro da bandeja. Aí aquela bandeja que tem aquela cobertura de plástico. Eu olhei aqui, eu falei, nu, quebrou um ovo. E aí eu peguei a cartela e estava levando de volta a cartela. Olha só. Tava levando de volta. E aí a Carol falou assim: onde você vai? Eu falei, vou levar, devolver o ovo, a carteira aqui tá quebrada. Ela falou: não, você não vai devolver, não, tá errado. Eu falei: por que que tá errado? Quebrou? Eu não vou levar. Ela falou: não, mas você pegou quebrado ou foi você que quebrou? Eu falei: fui eu que quebrei. Eu falei: então quer dizer que você cometeu um erro, vai jogar o ovo lá para outra pessoa pegar, e aí é isso que você está dizendo? Aí o Benjamin, o meu Benjamin, falou assim: pai, você está quebrando o princípio. E eu falei, qual? Ele falou, o senhor não está sendo justo. Por quê? Uai, por quê? Então quer dizer que alguém pode pegar então o ovo quebrado? Você não pode pagar pelo seu erro? Foi o senhor que quebrou. E aí eu falei, puxa vida, é verdade. Aí tinha uma tiazinha limpando lá, e a tiazinha falou assim, não, senhor, pode colocar lá, porque o mercado tem uma porcentagem que realmente quebra e tal, eles colocam nessa porcentagem. E eu disse, não, filho, não vou fazer isso não. Por quê? Porque foi eu que quebrei, não foi o mercado nem o transporte. Então, se eu fizer isso, eu estou quebrando o princípio. Então, o Espírito Santo deve me convencer da justiça, estou sendo injusto. Isso é um exemplo bom. Estou sendo injusto. Não sei quanto custa um ovo hoje. Sei lá, na época que eu ia comprar ovo, eu pagava 50 centavos. E aí tem questões que o Espírito Santo precisa te convencer do juízo. Juízo é condenação. Olha, tá, isso que você vai fazer vai te matar, vai dar ruim. Então, os profetas fizeram isso. Não ouviram. Então, a Jerusalém, então, caiu. Historicamente, você vai ler isso. Acabou, caiu.
E aí ficou todo coisado. Aí você vai ver a descrição. O profeta que mais descreveu com detalhes a queda de Jerusalém foi o profeta Jeremias. O profeta Ezequiel viu a glória embora, mas foi o profeta Jeremias, Joelma, que conseguiu descrever em detalhes a queda de Jerusalém definitivo, que o pessoal foi para a Babilônia, e você vai ver essa descrição na metade do livro dele, ali, acho que é do 31 para frente, de Jeremias, e também no seu livro que leva o seu nome de Lamentações. Beleza, acabou, vacaiou com tudo, e aí deu ruim. Então, pessoas que a glória foi embora, que valores foram embora, né? Líderes que tomaram a igreja de Deus, devolvem a igreja para Deus, tomaram a igreja de Deus, colocam doutrina, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, só pode assim, só faz, funciona se for assim. E aí, esse pessoal acaba, assim, deixando os limites, são os muros, eles passam os limites que Deus estabeleceu, eles não têm mais relacionamento com o Espírito, com Deus, com Jesus, com a palavra, com as pessoas, são as portas apontam para esses conceitos de autoridade, e eu vou falar nesse curso de autoridade de fato e de direito, autoridade e também os conceitos de vigilância, que são as torres. Então, nesse pano de fundo histórico, a Bíblia relata que Neemias tinha sido levado cativo para a cidade lá de Suzã, lá na Pérsia, né? Lá na Pérsia. E então, nessas questões históricas, veio Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote Josué, reconstruiu o templo. Depois veio Esdras, que reconstruiu o altar e colocou um pouco a coisa em ordem, mas a coisa parou ali. Parou ali. E aí você vai observar, né, falando de Jerusalém, que a coisa não andou. Só para reconstruir o templo eles levaram 14 anos, porque pararam diversas vezes por falta de dinheiro. Depois veio Neemias, Esdras, perdão, o escriba, e deu uma ajeitada na casa. Passou uma mão de tinta ali, passou um cal nos muros e falou, é por aí. E então você vai chegar à essência de Neemias, no capítulo 1 de Neemias, aqui, né, na Bíblia, e também aqui nesse livro, que é a base da escola aqui do 102, do Reconstrução, aonde você vai ver ali um livro escrito por autoria dele, ele escreve na primeira pessoa, né? Eu fiz, eu estabeleci, eu orei. Você vai ver ele escrevendo isso, então é uma narrativa, é um diário de histórico dele. Eu fiz isso, ele não está narrando algo que ele viu, ele está narrando algo que ele viveu. Tem diferença. Vou dizer que perde a credibilidade, mas tem diferença. É aquela história. Eu ouvi dizer que um dos discípulos andou nas águas. Aí João fala, eu vi Pedro andar nas águas. E aí Pedro fala, eu andei nas águas. O mesmo relato, com três visões, só que com detalhes. Pedro fala, eu andei, eu pisei, eu estabeleci. João fala, eu vi, eu estava lá, eu vi como é que foi. E aqueles que falam, ó, estão falando que você andou. Então, é uma verdade, que é o conceito até dos evangelhos. São quatro evangelhos com quatro visões diferentes, mas isso não anula a autoridade dos evangelhos. Então, Neemias relata agora, nesse pano de fundo dessa escola, dizendo: veio Anani, um de meus irmãos, estou lendo aqui, ó, Neemias capítulo 1, verso 2. Anani, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Então ele pergunta sobre as pessoas, ele pergunta sobre o exílio e ele pergunta sobre a cidade. Ele era apaixonado por Jerusalém, apaixonado. Você já teve assim aquele amor por algo, sabe, que você lembra assim, dá aquelas borboletas no estômago, sabe? Algo que você se apaixonado, puxa vida, aqui, ó. E ele era apaixonado por Jerusalém. Neemias sentia saudade da cidade dos seus pais. E ele pergunta ao seu irmão. Então, o irmão dele veio passear. Anani era o irmão de sangue mesmo de Neemias. Ele veio passear, veio conversar com Neemias. E Neemias, então, empregado, eu falo que ele era copeiro do rei, um homem de confiança do rei, uma autoridade assim acima, era um cara maduro, responsável. Ele não chegou ali à toa, né?
Chegou lá, era um cargo de confiança, então ele pergunta: como é que está o pessoal lá? Porque ele sabia da história, ele sabia que Zorobabel tinha voltado, o sumo sacerdote tinha voltado, Esdras tinha voltado, ele conhecia a história de Jerusalém, a história do templo, a história dos profecias. Isso fala de você reconstruir. Quando você vai, aqui, conselheiros, quando você vai reconstruir a vida de uma pessoa espiritualmente, você não vai acrescentar nada novo. Você vai trabalhar com aquilo que ela tem. Neemias, o que você vai colocar novo são os valores que ela perdeu. Isso nem é novo, é só colocar de volta algo novo. Então, as portas. A porta é a porta, não tem nada de novo na porta. Acontece que aqueles princípios foram queimados, né? A madeira queimou, mas a pedra era a mesma, os entulhos, ele reconstruiu os muros com o material que estava lá. Então, quando você vai reconstruir, mapear, libertar, trabalhar uma vida de uma pessoa, você não vai trabalhar com nada novo. Você vai trabalhar com o que ela tem. Você vai usar o que ela viveu. Você vai usar o que ela entendeu, você vai usar o que ela aprendeu. O que que é novo? São os princípios, que não é novo, mas para ela é, e para ela estava escondido. Olha, isso aqui é uma novidade, isso aqui é uma novidade. Eu ando aí o país lá fora, você começa a falar de libertação, de princípios, de valores, né, Will? Você começa a falar ali de verdades. Não, nunca vi isso. Eu dei aula lá em Taubaté, lá, o pastor falou assim: rapaz, eu li isso aqui tanto tempo, nunca vi desse jeito. Onde é que estava isso aqui? Estava na Bíblia, não tem nada novo. A diferença é que são as revelações. Só, como eu disse, quando o princípio vai embora, muitas verdades aqui eu também não sabia. Muitos princípios eu não sabia. Isso era novo? Não, estava lá. Só que para mim entrou num tempo, para mim foi uau, já tinham queimado minhas portas, eu nu, olha que legal, coisa gostosa. Então, aprendam, mapeamento, interseção, reconstrução, você não vai fazer com nada novo. Você não vai trazer uma doutrina nova, você vai colocar o princípio correto. Simples. Você vai usar o que ela tem, a história dela. Você vai atender um pastor que está 30 anos no ministério e se machucou, desviou, caiu, fez uma tragédia. Você não vai fazer, agora você vai ter que se batizar de novo, você vai ter que aceitar Jesus de novo. Não, você vai usar o que ele já viveu. A diferença é que você vai colocar no princípio certo, com a autoridade certa, com a opção certa. Eu vou ensinar aqui que nem toda oração é ouvida, nem toda oração é ouvida. Tá? Então, esses conceitos de valores, tá? É o que nós vamos aprender. Então, ele fez uma pergunta, e aqui entra um dos primeiros princípios, ou o primeiro princípio, para você reconstruir a sua história. Informação. Me conta a tua história. Como é que está a situação? Quando você chega para ser mapeado, para ser atendido, você vem com a perspectiva daquilo que você está vivendo. O conselheiro, ele vai olhar para você e dizer assim, me conta como que você chegou nisso. Como que era a tua história? Como que foi? O conselheiro, queridos, mapeador espiritual, dê o nome que você quiser, libertador, fez lá, fica à vontade. Ele trabalha com informação da pessoa, do que ela já viveu, do que ela deixou de viver, do que ela estabeleceu, que são as heranças. Concepção, gestação, nascimento, infância, juventude, casamento e velhice. São as experiências em Deus. Deus falou comigo há muito tempo, não ouço mais a voz dele. Então, conselheiro, o pessoal que está fazendo a escola, e você que quer fazer escola, você vai trabalhar com informações que a pessoa já tem. Aquilo que ela não lembra, o que houve trauma, o que foi perdido, de repente, por uma questão de trauma, ou de abuso, ou de entendimento, o conselheiro vai em Deus e trazer de volta. Mas não tem nada novo. É porque a gente vai estudar isso lá nas portas. Ao pessoal aqui da escola, vou dar aí 10 minutinhos, Will, para tomar aquele cafezinho, só para dar aquela, sabe? Dar aquela oxigenada, tá? Os alunos que estão vindo aqui, eu vou me despedir do pessoal aqui do Instagram. 10 minutos eu já estou de volta. Deixa eu parar aqui. Aqui. Então, nessa segunda hora são 9:02. Então, eu dei essa introdução aí para vocês a respeito do livro de Neemias. E agora eu vou entrar no conteúdo, tá? Tem uma exclusividade nossa. O pessoal ficou perguntando: tem como fazer mais? Não tem, é só entrar na escola e estudar. Não tem problema não. Então vamos lá. Nesse capítulo 1, eu vou dividir o capítulo 1 hoje e na próxima terça-feira eu vou falar sobre esses passos depois que Neemias ouve.
a história lá, né, que ele diz ali no capítulo 1. Vou pegar aqui, cadê? Tá aqui. Ele fala assim, né? O relato de Anani. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Como eu falei na primeira hora, você que vai trabalhar com aconselhamento ou quer arrumar, o conselheiro vai trabalhar com aquilo que ele tem, com aquilo que já foi da pessoa, é a pessoa. O que é novo, mas assim, nós vamos estudar isso no capítulo 2. Neemias pede carta para as portas, que foi queimada. Então, são o que você vai trazer novamente são os valores que foram queimados, o princípio da autoridade, devolver a autoridade para a pessoa. Então, o conselheiro vai ser esse marceneiro, né? Carpinteiro, esse carpinteiro que vai pôr, por isso que Jesus é carpinteiro. Ele vai colocar as coisas em ordem, vai estabelecer princípios, vai ensinar, ó, João, você tem que fazer isso aqui. Não deu certo. Calma, então vamos ver esse outra área. Vamos correr aqui, Adriana, pega aqui, ó, faz assim. Então você vai estabelecendo isso. Aquilo que o fogo queimou das provações, você negociou, o conselheiro vai pegar e colocar novamente. Só que é a mesma coisa, madeira. Ele não pegou nada novo. Madeira, só eu preciso de autorização para poder colocar. Então, esse é o princípio. Você vai usar a história da pessoa, você vai usar a história da pessoa e você vai desenvolver sobre essa pessoa os valores corretos, colocar tudo em ordem. Você vai fazer uma limpa nisso. E Neemias ensina no capítulo 1, a base do capítulo 1 é a compaixão, essa compaixão de observar. Compaixão, anota aí se você quiser, compaixão não é você aprovar a desgraça da pessoa. Não é compaixão. Isso é conivência. É a lei da. Ô, Jesus, esqueci o nome da lei. Não é conivência. É a lei. Não lembro agora o nome da lei. Quando você vê que a pessoa está fazendo errado e você aceita, apoia. Tem um nome técnico aqui que eu não negligencio. Não, não é negligência, Will, é a lei, você está fazendo junto ali com a pessoa. Cumplicidade. A lei da cumplicidade. Então, quando você observa a pessoa, que a pessoa está errada, você vê, compaixão não é ser, não, é cúmplice. Conivente ou cúmplice, isso mesmo, João. É você ser cúmplice, tá? Então, não é isso. Compaixão é você olhar a pessoa com os olhos de Deus, observar as desgraças dela, tá observando as desgraças dela, só que o teu coração está carregado de compaixão, você olha, puxa, preciso tirar você daí, desde que ela queira. Está carregado de compaixão, porém também está carregado de autoridade. Ah, olha, é esquisito isso aqui. Vamos arrumar, eu vou te ajudar a arrumar. Por eu ter compaixão a você com o princípio correto que dá para fazer, mas eu não vou ser conivente com isso. Não vou ser cúmplice disso. Isso. Cumplicidade não é compaixão. Aprenda isso. Não no sentido de conserto. E aí ele cria 6 mecanismos que vocês que vão ter a apostila aí ou no livro, vocês vão ler. Ele cria aí 6 mecanismos de intercessão, tá? 6 mecanismos de intercessão. Então, coloca aqui, ó, Neemias encontrava-se em Suzã, estou lendo aqui, talvez esteja no livro. Neemias encontrava-se em Suzã quando recebeu a notícia de Jerusalém. As muralhas se achavam em ruínas, as portas derrubadas e o povo em profunda miséria. Então, eu tenho falta de limite, né, de proteção, falta de autoridade, portas, não tinha autoridade, podia entrar e sair ao que quisesse, e o povo em profunda miséria, ou seja, a vergonha do pecado, a mancha do pecado. É curioso isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, que a miséria da pessoa é um sintoma para nós, para quem vai mapear. A miséria da pessoa é um sintoma. Você observa, tem coisa muito séria acontecendo aqui. Tá? Eu estou cuidando de um rapaz, um casal, eles fizeram default
ano passado, e aí eu mapeei, comecei a conversar com eles e tal, e fui dando os pontos. Eles foram arrumando. Chegou numa hora lá, isso falando de miséria, chegou numa hora lá que a coisa encavalou, não foi mais. Aí ele largou, passou uns 2 meses, pode não ser muito, ele me chamou. Falou, cara, tá esquisito, o dinheiro parou de entrar, a mulher tá estranha, eu não tô legal, a coisa tá esquisita. E aí eu fui conversando com ele, falando isso aí, miséria. Fui conversando com ele foi me dando o quadro de miséria. Aí eu perguntei, falei, rapaz, você é um pastor, sua esposa é uma pastora, vocês fizeram a IFOL, vocês fizeram a Escola das Heranças, você sabe como que funciona, por que que não fez, por que não pediu ajuda? E aí aquela conversa de pastor, é o ministério, a coisa correndo, para lá, para cá, tal. E aí eu falei, olha, então vamos lá. Aí sentamos, começamos a, né, fazer um mapeamento, arrumar o que, não, passar a limpo o que já tinha sido feito, fazer assim aquela reciclagem zona, ver o que estava certo, o que que não estava, e eu descobri mais um tanto de coisa que ele deixou de arrumar. Aí eu falei, vai lá e arruma. Ele foi, começou a arrumar, arrumar, e para, assim, surpresa minha e dele, Will, Joelma e os meninos aqui, o corpo dele começou a encher de ferida. Os braços, as pernas, pescoço e também o, a área íntima dele. Ele até me mandou foto hoje, que eu estava conversando com ele. Eu falei assim, ó, eu preciso que você vá, isso tem uns 15 dias para trás, 20 dias. Eu preciso que você vá fazer exame, sangue, para ver o que que tem no corpo. E aí ele, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que eu apaguei a foto. Falei para ele, antes de dizer o que é, eu preciso que você faça os exames de sangue. Fez os exames de sangue e o médico disse assim para ele, falou, ó, não tem nada em você não, cara, você tá limpo, não tem nada em você, não tem infecção, não tem, você não, né, não tem nada, que uma bactéria, não tem nada, no teu sangue não tem nada. Aí que ele ficou mais doido ainda. E agora o que eu faço? Ele mandou as fotos hoje para mim, e aí a esposa dele falou para mim, falou, ó, Ronaldo, além nos braços, nas pernas, no pescoço, também apareceu na região íntima, né, lá nas vergonheiras dele. Eu falei, mano, o que que você andou fazendo? Eu falei, quando começou isso aí? Ele falou, depois que eu comecei a arrumar aquilo que você me passou. E aí, então, eu dei aquele, falei, ó, amanhã a gente conversa. E aí, isso é miséria, então, estado de miséria. Então, Jerusalém estava nesse estado de miséria, então, não tinha mais limite de proteção, que são os muros, as portas, nem, não tinha mais autoridade. É aquela fase da sua história espiritual que você não se sente vazia, não quer mais nada. Aí, quando você dá uma olhada, você percebe que as brechas vão se instalando. Então, Neemias criou o que eu chamo aqui os 6 passos de intercessão para a reconstrução. Então, você vai ver aqui no livro, no capítulo 1 do livro, tá com o livro aí ou não, o pessoal que já fez, aqui, ó, tá na página 12, aqui, ó. Então você vai ver os 6 passos que ele desenvolveu depois que ele escutou essa oração. Esses 6 passos, esses 6 passos, ele é para aplicar mesmo. Você que aconselha a Thaís, que aconselha a gente lá no Mato Grosso, a Adriana, a Joelma, né, que trabalha na igreja dela no Espírito Santo. Então, esses 6 passos é para fazer, pode fazer que funciona. Então, quando ele ouviu a história na nossa dinâmica, é a ficha de atendimento ou o relato que você tem da pessoa, por áudio, por vídeo, uma chamada online. Então, você vai desenvolvendo aquilo ali. Então, ele fez esses 6 passos, que está aí no capítulo 1 de Neemias na Bíblia, verso 4 e no livro está na página 12. Então você vai ver, ó, cadê aqui? Vou pegar aqui. Eu vou ler aqui, tá? Cadê? Quando Neemias se pôs a louvar e adorar a Deus, seu coração se encheu de fé e ele viu a restauração da promessa do Senhor e tal. Assim, estabeleceu alguns passos baseados. Avaliar a notícia recebida é fundamental, tá aqui.
E assim estabelecer alguns passos baseados em princípios sólidos, que permitem um intenso trabalho de mapeamento e discernimento. Quais são esses passos? É isso que eu vou falar aqui. Então, no texto da Bíblia original, diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esses 6 passos é assentar, chorar, lamentar, há alguns dias o fator tempo, jejuar e orar. Perceba que a oração, ela vem por último, não que seja menos importante, mas precisa ter, as orações, elas precisam ser fundamentadas. Então, existem orações específicas, feitas por pessoas específicas, em princípios específicos, em tempos específicos, com valores específicos para resultados específicos. Não é qualquer oração que resolve. Ah, vamos orar aqui. Então você está ouvindo ali a conversa do cara. Ah, já sei qual que é. Vamos orar aqui, vamos amarrar o mal, repreender, fazer uma grande renúncia, que está tudo, já resolve. Não. São fatores específicos. Então, assentar significa você parar para ouvir e entender. O conselheiro, ele ouve muito, ele discerne muito. Enquanto você está ouvindo a pessoa, você está ouvindo o espírito. Então, eu gosto disso. Num ouvido você está ouvindo a pessoa, no outro você está ouvindo o espírito ministrando você sobre esse ponto. Assentar é exatamente isso. Sentar é você descansar, esperar. Assentar é você parar e prestar atenção. Sabe? É linguagem corporal. Linguagem corporal. Você senta e se inclina. Isso é linguagem corporal. Tá? Sentar, você senta, igual eu tô aqui, ó, sentei, beleza. Assentar é atenção. Você está aqui, ó, olhando, tá? Então, parar para ouvir e entender. Chorar, não é choro, choro, exatamente. É expressar arrependimento e compaixão. Como eu falei, compaixão no aconselhamento não é ser conivente nem é, alienado com a pessoa, não. Nem ser cúmplice. Não, eu não aceito isso, não. Então, expressar esse arrependimento. Você observar, olha, é esquisito isso aqui, vamos entender melhor. Né? Ah, a pessoa começa a chorar. Ai, Deus do céu. E chora, né, Will? E chora, chora, chora. Ai, que gastura. Né? Aí, tá, parou, parou. Vamos entender melhor. Vamos entender o que está acontecendo. Lamento, reconhecer humildemente a situação. Esse lamento, querido, não é do conselheiro, não. É da pessoa, tá? Então, você tem que fazer ela entender o que está acontecendo. Você tem que fazer ela se arrepender do que está acontecendo. Olha, tem que entender isso aqui, querido. É estranho esse negócio. Tá? Lamentar, reconhecer a situação humildemente, sabe? Cara, você entende isso aqui, você percebe que isso está errado. Isso desce no seu coração, esse tipo de ensino. E o tempo, alguns dias, o tempo para meditar. Eu gosto desse fator tempo, tá? Eu gosto disso. Então, o conceito do tempo, os valores para você estabelecer para a pessoa. Quem coloca o tempo do processo de libertação não é a pessoa que está sendo aconselhada, é o conselheiro, é você. Então, você que estabelece, cara, isso aqui eu vou. Vamos arrumar isso aqui primeiro. Então, arruma aqui a reconciliação, depois você vem e pede perdão, depois vamos lá para o pastor, arruma lá, vamos fazer a lista do que você deve agora, vamos restituir, sabe? Esse tempo. Então, você tem 3 semanas para restituir, 15 dias para resolver isso, você tem um mês para ir atrás, né? Ah, não sei da pessoa, então vamos estabelecer um prazo de oração. Se essa pessoa aparecer em X tempo de prazo, você conversa. Se ela não aparecer, vamos entender que Deus já liberou esse negócio. O tempo, por favor, aprendam a discernir o tempo e o modo de todas as coisas no campo do aconselhamento. Jejuar, desenvolver uma sensibilidade espiritual. Eu ensino que o jejum não é você tirar comida. Então,
Se você for fazer uma oração em Deus, Deus, o que está em excesso em mim? O que o senhor quer que saia de mim que está em excesso, que está esquisito? Você vai perceber que Deus não vai falar para você assim, né, Adriano? Oh, não, tira um hambúrguer, tira o pão, né? Isso está roubando você de mim. Não estou menosprezando o conceito do alimento. Eu estou dizendo que existem outros conceitos em mim, em você, que está em excesso, excesso de conhecimento, excesso de ego, de orgulho, de relacionamento, de trabalho, tanto de igreja, né? Muita igreja, pouca casa, muita igreja, pouca meditação, muita igreja, muita ação e pouco relacionamento. Então, pode ser que Deus direcione você nisso. Então, o correto é você observar em Deus. Deus, o que é que está acontecendo? O que que eu quero, o que que tem que sair de mim? O que está em excesso em mim? E aí Deus vai falar com você, olha, tira isso, espera um pouco, não faça assim. O que que nós fazemos? Nós determinamos o que vamos tirar, o tempo que vamos tirar, levamos para Deus, Deus aprova, protocola, devolve para mim, daí eu faço. Tudo isso é errado. Estou dizendo que isso é pouco eficaz. O correto é Deus, o que é que está em excesso em mim? Essa pessoa, o que que o senhor vai me direcionar? De repente, eu já atendi pessoas que eu falei, ó, você vai fazer um jejum de palavras, vai falar pouco, durante X tempo. Teve uma moça que eu falei, ó, você vai parar, você vai fazer um jejum de justificativa, você vai parar de justificar. Ela sambou no começo, sangrou, mas foi. Outro pastor, eu falei, olha, vamos fazer assim, faz um jejum de igreja. Que é isso, pastor? Você está fazendo heresia? Ele faz um jejum de igreja. Isso. O que que é? Em vez de você ficar o mês todo na igreja, fura um final de semana e fica em casa. Faz um final de semana de jejum de igreja, para ver o que que Deus vai ministrar em você. Então, é o fator tempo. E depois orar, ouvir a voz de Deus e estabelecer os princípios só. A oração, ela vem somente depois que você colocar esses pontos, esses princípios corretos. Então, no livro e na apostila que vocês vão ter, eu desenvolvo, né, essas aplicações. Então, eu estou colocando aqui para vocês, né? O conceito é você saber trazer Deus de volta, manter Deus de volta e viver esses valores corretos. A reconstrução exige disciplina. É crucial você conhecer o que precisa ser consertado, tanto você que vai aconselhar como vai ser aconselhado, tá? Então, Neemias não estava movido por interesses pessoais, e sim por interesses espirituais, históricos, geracionais. Ele sabia o que orar, por que orar e discernir a vontade de Deus. Você sabe o que é? O que orar? Por que orar? Tempo que você vai orar? Tem orar. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que tem que orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Sim, para a salvação de pessoas, para você se manter sempre atento, você se manter no caminho, orar sem cessar mesmo, ter compaixão, bora para a vida. Agora, na libertação, na reconstrução, você precisa desenhar conceitos aonde você entenda. Você precisa saber o que orar, por que orar, quando orar, tá? Identificar a dor do próximo, entender a maneira como Deus trabalha na vida dessa pessoa. Uma situação é você mapear um pastor que já tem uma carga de autoridade, outra é você atender uma mulher, outra é um jovem, outra é um obreiro, outra é um empresário. Todos eles precisam ser reconstruídos quando chegam até nós. Mas o conselheiro precisa ter esse discernimento, parar para ouvir e entender, expressar arrependimento e compaixão, reconhecer humildemente a situação, tá? Desenvolver uma sensibilidade espiritual e ouvir a voz de Deus. Esse é os valores que você precisa ter. E eu gosto aqui da oração de Neemias, que na Bíblia, eu mapeei essa oração, eu gosto de trabalhar ela, que ele diz assim, ó, o verso 5: Senhor Deus dos céus, grande e temível. Ele falou assim, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Entenda que a reconstrução, você precisa novamente trazer
o amor, essa pessoa, conectar a mão dessa pessoa com a mão de Deus. Trazer novamente, você ama Deus mesmo? Ama, você quer isso mesmo? Quero. Então você vai fazer essa conexão. A aliança de Deus com o povo veio através, né, do amor dele com o povo. Então você tem que trabalhar esses valores. É só você ler lá 1 Coríntios capítulo 13, trocar a palavra amor por Jesus, que você vai ter uma dimensão disso. Você vai ter uma dimensão. Então ele fala, Deus grande, ele guardou a aliança. Nós quebramos a aliança. Ele fala, o Senhor é bom para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Isso bate lá em Provérbios 8, 16. Deixa eu ver se é isso mesmo, não estou enganado. Deixa eu ver se é isso. Provérbios 8, vou ler aqui. 8, 16, 17. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Então, esse é o fundamento. Então, na próxima aula, outros alunos estão chegando, eu vou aprofundar um pouco mais essa área do jejum, da oração, dos princípios que se estabelece. E lembrando, você tem que saber o que orar, quando orar, por que orar, tá? Você querer fazer que o novo convertido faça essas orações, ele não vai fazer. Não adianta forçar isso nele, não, tá? Então, nem toda oração é ouvida, aprenda isso. Tampouco deve ser feita de qualquer maneira, e muito menos por qualquer pessoa. A oração de salvação qualquer um pode fazer. Salmo 51, 17. Um coração aquebrantado, o Senhor não despreza, uma alma contrita. Mas a intercessão é dinâmica, poderosa, eficaz, estritamente espiritual. O intercessor deve ser uma pessoa madura, centrada, dedicada, conhecedora dos princípios de Deus e capaz de percorrer o mundo espiritual com a visão da verdade, e não dos fatos. Tá? Então, esses valores. Para isso, eu preciso ter o discernimento, que a intercessão fica entre Deus e a pessoa, Satanás e a pessoa, pecado é a pessoa, a circunstância é a pessoa. Então, está aqui, ó, no livro, página 13. Existem orações específicas, feitas por pessoas específicas, dentro de princípios específicos, com discernimentos específicos, para resultados específicos, em tempos específicos. Uau! Esses são os pontos que você monta para que você consiga discernir o que é que está acontecendo com a pessoa e o que eu posso fazer para ajudar. Tá? Então, quando ele diz eu sou copeiro do rei, ele está atribuindo esses valores de autoridade, né? Deus chama pessoas responsáveis. Eu falo aqui, Deus promove pessoas maduras, resolvidas, e o céu reconhece a autoridade sacerdotal, de fato e de direito. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, tá? Enquanto o pessoal vai entrando. Deus abençoe você. Eu vou encerrar por aqui. O pessoal ainda está chegando. Alguns já me procuraram aqui. Eu não estou conseguindo entrar. Eu vou colocar essa turma lá. Quero agradecer aí, Joelma. Deus te abençoe. Depois amanhã a gente conversa, Joelma. Vou ouvir teus áudios aqui. Amanhã a gente conversa. Will, é nóis, parceiro. Tamo junto sempre. A Vanessa lá, manda um abraço pro Xandinho, para as crianças. A Adriana ali também. Thaís, o Dieguito. A minha mãe, né, falou: "Ó, não consegui. Minha mãe é uma benção, né? Minha mãe é uma benção. E todos vocês que entraram aí. Joelma, amanhã a gente conversa, minha amiga. Tem umas coisas boas para contar para você, né? E aí a gente vai conversando aí. Deus abençoe. Assim que eu encerrar, baixar a aula amanhã, eu já jogo aqui para vocês. E aí, na terça-feira que vem, a gente continua esses estudos, o que orar, como orar, cada fase disso, e qual os valores da intercessão de Neemias para reconstruir a vida de uma pessoa. Beleza? Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Esparrama aí para a turma, a escola, e vamos caminhar junto 4 meses aí estudando sobre reconstrução espiritual. Valeu, um abraço.